Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estudar aqui com vocês a respeito de um assunto que eu falei lá na live com o pastor Jean, o irmão Jota. Era uma live de perguntas e respostas e se você não assistiu, assista, tá muito boa a live. Em dado momento eu disse que eu ia fazer um estudo sobre Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz respeito à ciência que se multiplicaria. E muitos entendem que isso está relacionado com o avanço da tecnologia, que essa palavra já se cumpriu porque nós vivemos isso nos nossos dias. Mas será que o texto está dizendo do avanço da tecnologia? Então nós vamos ler lá o texto, analisar o contexto, e eu já digo aqui de antemão que eu não acredito que seja esse avanço da tecnologia. Contudo, isso não quer dizer que eu não concorde que a tecnologia vai ser um instrumento na mão do reino do anticristo para agir com mais tirania, para dominar mais as nações. Eu creio nisso. Mas o texto lá, eu não acredito que seja o avanço da tecnologia. O que é ciência? Na verdade, nós temos que analisar isso. Ciência é conhecimento, então é muito amplo. Conhecimento do quê? Então, quando se fala de tecnologia, trabalha com um aspecto da ciência, que seria a física, que está relacionada com experimento, observação. Porque a própria palavra tecnologia ela vem do grego technis, que é ofício, arte, e logia, estudo de um ofício, de uma arte. Ou seja, você estuda um ofício para que aquele ofício que você vai executar sirva para ajudar outras pessoas, para promover ali algo útil para os indivíduos. Então, você pode muito bem ter um ofício, mas não ter a ciência. Por exemplo, você tem um ofício, como nós aqui vamos trabalhar numa fábrica, um ofício de operário, e nós estamos ali construindo o carro, uma parte do carro. Aí você tem um plástico, que é o painel, e você não saber como é que foi feito aquele painel de plástico, como é que extraiu o plástico. Você tem o motor, a explosão do motor, como é que foi feita aquela ciência. Então você só está montando, mas você não tem o conhecimento, não tem a ciência daquilo. Então você também tem outros aspectos que vai falar da ciência, que é, por exemplo, a ciência da metafísica. Quando você vai estudar as quatro causas de Aristóteles, você tem ali a causa final, que está ligado com a metafísica, já a causa material, a causa formal e eficiente, você vai trabalhar mais no aspecto ali da física. Então tem muitas coisas aí que nós podemos analisar, estudar, e isso também está ligado com o profeta Daniel. Nós precisamos entender que ciência que o livro está dizendo, né? Que ciência. Eu creio que a tecnologia ela é algo neutra. Ela não é nem maligna e nem algo benigno. Então você pode usá-la para as coisas boas, como nós estamos usando para estudar a palavra de Deus, como também usa-se para as coisas más, para as coisas malignas. Eu acredito que a primeira, a segunda revolução industrial, a segunda ali no final do século XIX e no meio do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, eu acredito que foram coisas boas que foram criadas. Por exemplo, você tem aí a lâmpada, você tem a geladeira, a energia, como nós temos hoje aí. Então você percebe que isso foi benefício. Porém, eu sei também que nessa segunda revolução industrial, muitas dessas famílias globalistas, que eu tenho já falado bastante sobre isso, elas conquistaram muito poder financeiro e muito capital. Então, assim, como eu disse, a tecnologia na mão de pessoas malignas, ele vai querer mais, a ganância do poder. E eu acredito que o fato de ter beneficiado muitas pessoas, e nós usamos isso, muitas pessoas pensam, então isso é do maligno. Não, eu acredito que assim como houve cientistas cristãos que também elaboraram muitas coisas, então para mim ela é neutra. Mas um ponto que eu quero deixar claro, estamos entrando agora numa quarta revolução industrial, né? Eu creio até numa quinta, né? Isso aí eu não vou falar agora aqui pormenorizado, mas esse extremo eu já acho perigoso, porque nós sabemos que os reinos desse mundo, né, jaz do maligno. E nós sabemos que eles estão usando isso como um instrumento de tirar a liberdade dos indivíduos, mais vigilância, um estado mais policial, com muitas câmeras. Então isso é perigoso, porque, como eu disse, tecnologia na mão de pessoas malignas, ele vai usar como instrumento para tirar sua liberdade. Liberdade de crer, liberdade de adorar a Deus. Então isso nós temos que tomar cuidado. Agora, nós temos aí agora o 5G. Eu acredito que o 5G não vai ter jeito, vai entrar o 5G.
porque eles já estão falando do 6G, se vocês estudarem o 6G, eles estavam até falando de 1 terabyte por não sei quantos ali minutos, segundos. Eu não tenho muita precisão ainda, porque eu li bem superficialmente. Mas eles já estão ventilando isso para 2030. Olha que interessante, né? Casando ali com a agenda da ONU. Então eu acredito que hoje você tem muitas coisas que estão se falando na internet, que eu acho que está abrindo os olhos das pessoas. Mas agora eu quero ler o texto aqui de Daniel 12, para não ficar tentando entrar nesses pontos aí que eu falei, pormenorizado. Isso aí a gente pode fazer uma live explicando tudo. Daniel 12, a gente vai ler agora o texto, para entender. Será que está falando do avanço da tecnologia ou outra coisa que o profeta está querendo dizer? Então, eu vou ler na revista atualizada. Mas na revista atualizada, essa versão, o versículo 4 não está muito boa, não está próximo do original. Eu fiz uma pesquisa na revista Corrigida Fiel, ela está bem melhor no texto original. Porém, isso não quer dizer que a revista atualizada é melhor do que a Corrigida Fiel. Às vezes, a atualizada tem coisas melhores do que a Corrigida Fiel. Então, é importante você ler no texto original. Mesmo que você não seja um erudito, não estude hebraico e grego, mas saber ler o alfabeto, buscar um dicionário, pegar um Strong, isso já ajuda muito. Então, nós vamos ler na atualizada, depois eu vou ler na Corrigida Fiel. E aí vocês vão comparar para ver a diferença do versículo 4. Então vamos ler aqui o texto do capítulo 12, versículo 1. Vamos pegar aqui um contexto que diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Aqui Jesus falou isso em Mateus 24, que haverá uma tribulação que nunca houve, jamais vai haver. O mesmo texto que ele está aqui em Daniel, ele citou esse texto. Por isso que Jesus em Mateus 24 ele vai dizer: quem lê o profeta Daniel, entenda. Aqui vai falar de Miguel. Quem seria Miguel? Quem seria esse povo? Nós cremos que esse povo, que é o povo de Daniel, está relacionado com a igreja. Miguel também é um outro assunto que eu não vou entrar aqui em pormenores. Pode ser que eu faça um estudo à parte mais para frente. Depois você vai ter no versículo 2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então, nesse texto aqui, você já vai ter também outro assunto para tratar, que é lá em João capítulo 5, que Jesus vai falar da ressurreição do justo e do injusto. E ali nós temos uma discussão bem saudável com os amilenistas, que eles vão falar que a ressurreição do justo e do injusto é ao mesmo tempo, porque eles não creem naquele intervalo de 1000 anos, né? Então eu já tive bastante debate sobre esse assunto. Nós defendemos uma posição pré-milenista clássica porque é histórica, dos primeiros ali cristãos, que é chamado pais da igreja. E você tem um pré-milenista dispensacionalista, que nós não cremos desta maneira, por causa do dispensacionalismo em si, de todo o conjunto doutrinário. Então, assim, quando você olha para esse texto, você vai ver que Jesus está falando da ressurreição. Daniel falou isso aqui em Daniel 12, então Jesus vai falar isso em João 5. E em João 6, ele vai falar algo interessante. Ele vai falar assim, que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, eu não ressuscitarei esse no último dia. E isso está tudo intrínseco nesse texto aqui. Então daria um bom estudo sobre... só nesses 3 versículos aqui de Daniel 12, daria um estudo bem grande para falar. E aqui você vai ver que ele vai dizer o seguinte, que os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça, como as estrelas. Ou seja, você conduzir as pessoas à justiça como estrelas. Na ressurreição dos justos, nós seremos como estrelas, seremos como os anjos. Jesus vai dizer isso, que não se casam, não se dão em casamento. Então, quando se fala de estrelas, fala de ressurreição. E Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, que há diferença de brilhos de estrelas. Um brilhará mais, outro menos. Isso está muito ligado com o galardão, com a recompensa. E nesse texto aqui você vai ver que lá em João 6, Jesus vai falar o seguinte para os discípulos, porque eles perguntaram: o que faremos para fazer a obra de Deus? E Jesus vai dizer, que creiais
naquele que o Pai enviou. A obra de Deus é esta, que creais naquele que o Pai enviou. Então, quando você conduz as pessoas à justiça, você está fazendo com que as pessoas creiam no nome do Filho de Deus, que é Cristo. Este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, como o Pai diz. Então é você conduzir a justiça. A nossa justiça é Cristo. Então isso está tudo relacionado com João 5 e 6. Jesus ele está mostrando toda a revelação de Daniel 12 aqui, ali naquele discurso em João 5, 6. É bem interessante. Agora o ponto-chave é o versículo 4 que eu quero entrar aqui com vocês, que é o que nós queremos aqui trabalhar em uma palavrinha no texto original, que é o seguinte. Vamos pegar aqui o texto primeiro. Tu, porém, Daniel, encerra a palavra e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará, ou a ciência se multiplicará, o conhecimento. Olha que interessante. Daniel recebeu as palavras e foi selado. Sela o livro da profecia. Essas profecias aqui que foi falada, cele. Ou seja, toda a lei, profetas e salmos, tudo que foi falado ali estava coberto. Quando o Filho de Deus, ele vem, ele se encarna, ele se faz carne, ele vem revelar os mistérios de Deus que estava encoberto, ele vem descortinar tudo isso. E ele dá toda essa revelação aos apóstolos. Ele vai destrinchar na lei, nos profetas e nos salmos, como vai falar em Lucas, aonde que ele estava. Aonde que estava a sua primeira vinda, a encarnação, o verbo se fez carne e habitou entre nós, aonde estava a sua crucificação, a sua ressurreição, e também vai falar da sua segunda vinda, os acontecimentos que antecede ali a segunda vinda de Cristo. Então ele vai dizer isso nos profetas. Por isso que é importante a gente olhar os profetas, a lei, com o olhar dos apóstolos. Então, se foi selado o livro de Daniel, Jesus veio revelar para os apóstolos. Quando você vai pegar agora João, olha que simetria interessante. 2 homens amados, Daniel e João, foram considerados amados. João deitava no peito do mestre. E ele recebe qual livro? Revelação, Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego é revelação. Revelação do quê? De tudo que foi ali selado, inclusive o profeta Daniel. Por isso que quando você vai ler lá Apocalipse 13, a besta que sai do mar, semelhança de leopardo, boca de leão, pé de urso. Aí você fala, opa, aqui está falando de Daniel 7. Porque ali em Daniel 7 vai sair 4 animais do mar que está agitado, um leão com 2 asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças. Então aí você vai encaixando as profecias. Por isso que eu disse no vídeo passado da Grande Babilônia, a Grande Meretriz, eu tinha dito o seguinte: quando tem uma profecia num profeta, Jeremias, Isaías, Ezequiel, aí você vai lá, Cântico de Moisés, onde que está o Cântico de Moisés? Em Deuteronômio. Nós temos que olhar aqueles textos com um olhar profético para os últimos dias. Porque o apóstolo João, ele escreveu nos anos 90. Então, algumas pessoas querem falar que é antes dos anos 90 para tentar encaixar com o preterismo, mas quando você vai estudar a história dos manuscritos, isso é bem corrente por muitos dizer que é os anos 90. Você vai pegar Irineu de Lyon, já citei isso no vídeo passado. Então, por isso que eu tenho dito isso. Quando os apóstolos estão citando algum profeta que está relacionado com o contexto que abarca ali a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, os episódios que vão acontecer, e ele lançou a luz a um profeta, nós temos que olhar aquele texto como uma profecia que já se cumpriu parcialmente, por exemplo, na reconstrução ali do templo com Zorobabel, Neemias, Esdra. Nós temos que olhar, sim, se cumpriu parcialmente, mas Jesus, novamente ele vai dizer, quem lê Daniel entenda, e ele vai falar do abominável da desolação. Então ele lançou para o futuro isso, e João, ele vem para complementar, porque ele vai falar sobre o abominável da desolação, no livro de Apocalipse, tempos e metade de um tempo, e isso foi depois da destruição do templo dos anos 70. Então é difícil você encaixar o preterismo aí, né, como uma interpretação historicista dos acontecimentos escatológicos. Mas, enfim, isso daí é importante nós analisarmos. É importantíssimo, porque
Nós temos que olhar para toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, com a mente de Cristo, com a mente fundamentada na doutrina dos apóstolos. Isso é extremamente importante. Nós, como Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Então, quando você traz toda a sua teologia para Cristo, as escamas começam a cair dos seus olhos, você começa a entender tempos proféticos. Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que vai dizer aqui, esquadrinharão, essa é a palavra-chave que eu li, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Pelo texto aqui, esse saber, essa ciência se multiplicar, é o livro de Daniel. É o que está acontecendo com o livro de Daniel, que estava selado, agora foi revelado, revelação, Apocalipse. E aí essa revelação, agora nós vemos isso muito claro nos nossos dias. A internet, ela foi um meio de propaganda, de divulgação em alta escala dos eventos finais. Quantos vídeos que nós temos aí sobre livro de Daniel, sobre escatologia, fim dos tempos, quem que é o anticristo? Não temos muitos vídeos falando sobre isso. Não são esses vídeos que muitas vezes traz muitos views para as pessoas. E aí eu vejo até muitos clickbait aí sendo feito. Então eu vejo que a ciência, o saber, está multiplicando. Do quê? Da tecnologia? Não, do livro do profeta Daniel. Porque ele foi revelado, descortinado, aí sim, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo. Agora, isso é bom? Isso é maravilhoso, irmãos. Estudar a profecia, a escatológica, ela te aproxima mais de Jesus. Faz você amar mais a Cristo pela graça de Deus. Você começa a entender coisas e fala, Senhor, Maranata. Aquele sentimento, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque está acontecendo tantas coisas e, de fato, eu tenho sempre aplicado isso à geopolítica atual, falando algumas coisinhas. Eu sei que eu estou devendo muitas coisas para os irmãos, mas eu peço paciência. Eu sei que muitos querem, estão desejosos, e isso é muito bom. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça aqui para começar a falar mais, ter mais tempo. Mas o que me preocupa é essa palavra, esquadrinharão, e muitos esquadrinharão. Muitos entendem que isso é algo positivo. Já que a ciência do livro de Daniel está se multiplicando, por causa que muitos estão esquadrinhando, isso é bom. Mas quando você vai pegar o texto original, eu vejo que está acontecendo isso, mas não como uma coisa positiva, mas sim negativa. E aí eu quero ler a Corrigida Fiel para os irmãos entenderem o que eu quero dizer dentro do significado original da palavra, no texto hebraico. Vamos ler lá o texto? O versículo 4 da Revista Corrigida, o mesmo texto. Diz assim o texto. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Na atualizada estava dizendo esquadrinharão, mas aqui está dizendo muitos correrão de uma parte para outra. E o conhecimento se multiplicará, ou a ciência se multiplicará. Aí quando você olha para esse texto, você fala, peraí, aqui está falando que muitos vão correr de um lado para o outro. E esquadrinharão é um pouco diferente. Quando você vai pegar a palavra no texto original, a palavra shoots significa ir, andar em volta ou vaguear, andar de um lado para o outro. Ou seja, então a Corrigida Fiel está mais próxima, andar de um lado para o outro. Nós sabemos que o hebraico é uma língua polissêmica. Nós temos os sinais masoréticos, que são as vogais sendo acrescentado posteriormente, mas nós não tínhamos vogais. Se você pegar o hebraico antigo, não tem vogal. Então você tem o tentagrama, YHWH. Como é que se pronuncia isso? Aí uns vão falar Yahvé, Yahweh. Então você tem várias diferenças aí no som da palavra. Então a palavra no hebraico ela é polissêmica. Polissêmica significa o quê? É uma palavra que tem vários. Essa palavra ela tem outro sentido, outro significado. Por exemplo, a palavra árabe é mistura. Ereb, né? Significa o quê? Tarde. Então seria a mistura da noite com o dia, né? Você tem a tarde. Então você tem essa palavra, é a mesma palavra. Se você tirar os sinais masoréticos, é a mesma palavra. Assim essa palavra shoots, essa palavra, ela significa também, sabe o quê?
açoite, chicote, castigo severo. E um outro significado é desviar e apostatar. Aí quando eu li esses textos, eu falei, peraí, esses significados... Então, esquadrinhar aqui não é no sentido de você esquadrinhar o livro de Daniel, que estava selado e hoje foi revelado através dos apóstolos de Cristo, do próprio Senhor Jesus. Mas é um esquadrinhar, um correr de um lado para o outro, que você fica inquieto, que você está perturbado, está sendo castigado, açoitado. Porque esses açoites pode se entender também de uma perturbação na alma. Isso pode te levar ao quê? A desviar e apostatar da fé. E é isso que eu tenho visto essa palavra se cumprindo nos nossos dias, porque muita informação na internet, muitas pessoas que têm feito aí falsos alarmes, dizendo que Jesus ia voltar não sei quantas vezes. Isso já aconteceu no passado, irmãos. Naquele bug do milênio, 2000, muitas pessoas venderam as coisas também. Na época da Guerra Fria, muitos falavam do anticristo que ia vir da Rússia por causa da Guerra Fria. Muitos vendiam as suas propriedades também para fugir. Isso aconteceu. A pergunta que eu faço é, adianta você vender a sua propriedade para fugir para o mato, para algum local, se você está perturbado? Porque se você estiver em paz em Cristo, faça. Agora, se você estiver perturbado, não, tem que fazer porque ouvi uma palavra, não, tem que fugir, a gente tem que se proteger. Então, tome cuidado para você não tomar nenhuma decisão precipitada que esteja com o coração perturbado. Eu estou fazendo por medo porque o anticristo vai vir, eu não quero ser pego por ele. O apóstolo João vai dizer isso na sua primeira carta. Se você tem medo, você não é aperfeiçoado no amor. Agora, você vai me perguntar, aonde que tem um texto na Bíblia que manda você vender as suas coisas para você comprar um sítio lá no mato? Não tem nenhum. Mas eu vejo o texto na Bíblia que você tem que vender a sua propriedade para ajudar os seus irmãos que estão passando dificuldade. Isso está lá em Atos. Se fosse por essa causa, amém. Agora, vender para você fugir, eu acredito que o momento da fuga que nós teremos, seja da cidade, de qualquer lugar, naquele momento que começar, a gente está tocando trombeta. A gente fala aqui nesse canal sobre os últimos dias, estamos falando bastante sobre geopolítica atual. Quando for o momento, pode ter certeza que nós iremos também tocar a trombeta. Mas muitas pessoas com família, filhos, esposas ou esposos, que estão tão desesperados que não estão conseguindo entender as coisas que estão acontecendo. Aí você vai perguntar, mas onde que está escrito isso na palavra de Deus? A pessoa, não, mas eu ouvi de tal fulano. É importante isso, irmãos. É importante você estudar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu falo de analisar as profecias junto com as coisas dos últimos tempos, é você pegar os textos e falar, não, aqui Jesus está falando isso. A palavra de Deus está nos mostrando através desse profeta que vai ser assim, assim, assim. E aí você conecta com a geopolítica atual, aí você fala, opa, então, para que eu vou? Eu digo isso daí porque nós temos que nos preparar, irmãos, tanto para fugir, como também para ser mártir. Muitos não falam isso. Mas tanto para fugir como para ser mártir, você vai precisar da graça de Deus. E se você estiver perturbado, inquieto, e isso te leva o quê? Uma apostasia, se desviar, como é que você vai ser sensível à voz do Espírito Santo? Então tome cuidado, estude a palavra de Deus com amor pelo Filho de Deus. Quando você lê um texto, por exemplo, em Isaías, no capítulo 51, 52, você vai ver lá o braço do Yahvé. Quando se fala do braço do Yahvé, do anjo de Yahvé, está revelando Cristo. Aí você vê o braço do Yahvé, que lá em Isaías 53, que sobe como um renovo, que não havia beleza ou formosura que nos agradassem nele. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores. Você vê que é Cristo, o Filho de Deus. Aí você vai ver alguns capítulos antes, o braço do Yahvé, esse braço, ele pega o cálice da ira de Deus e ele toma esse cálice, porque esse cálice da ira de Deus era para ser derramado sobre a Jerusalém atual, que estava em rebeldia. Ele toma. Por quê? Aí você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, ele se fez pecado por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele é a nossa justiça. Então, se ele levou sobre si as nossas dores, e isso está revelando o que? A morte de Cristo. Por isso que ele vai dizer lá no Getsemane,
se possível, passa de mim esse cálice. O cálice não era ir para a cruz. O cálice não era morrer. Mas o cálice era o cálice da ira de Deus. O que Jesus estava dizendo ali, Senhor, Pai, eu não quero ficar afastado de Ti, porque por um momento, na história, o Filho ficaria afastado do Pai, por causa dos nossos pecados. Por isso que lá na cruz ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparás? O desamparo do Pai para com o Filho foi por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. E aí você estava escrito isso no profeta Isaías. E aí esse cálice, Cristo tomou por amor de nós. Ele toma e aquele sangue que escorre pelo seu corpo é uma figura da igreja sendo lavada pelo sangue de Cristo. Ele toma para que eu e você hoje não sejamos mais Jerusalém atual, rebelde, como eu falei no vídeo passado, mas a Jerusalém celeste, que é a noiva do Cordeiro, a igreja. Então, será que o Filho de Deus não nos vai revelar o momento da fuga? Será que o Filho de Deus não vai nos ajudar também a ser mártir, passar pelo martírio, ter graça de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque em Cristo, Paulo vai dizer, foi concedido não somente crer nele, mas a padecer por ele. Então não adianta você ficar apavorado, ouvi uma pessoa no YouTube falando isso, ouvi outro falando isso, para onde que eu vou? Isso é correr de um lado para o outro, inquietação, isso vai te levar a desviar, a apostatar, porque vai cair em descrédito. Porque se muitas coisas que você está ouvindo não acontecer, e eu digo de pessoas que são pessoas que querem fazer alarmes, alaridos falsos, e eles fazem clickbait, colocam medo nos corações, se não acontecer, isso vai minando a sua fé. Por isso que a nossa fé tem que estar centrada em Cristo. Se Cristo ele nos mostrou toda a revelação do que aconteceria antes da sua vinda, e está nos profetas, lá em Isaías no capítulo 63, quem é esse que vem de Edom, que vem pisar o lagar da ira de Deus? Está em Apocalipse, no capítulo 19. Ele está vindo de Edom. Opa, Edom. Vamos analisar então Edom, os edomitas. A Edom é Esaú. Esaú foi mudado o nome dele para Edom. Esaú casou com as filhas de Ismael, que está ligado com Agar, casou com as filhas de Canaã. Então você vai analisando os povos, e esses povos é que formaram as cidades em todos os tempos, até nos nossos dias hoje. Então sempre estou dizendo, não desconecte povo de cidade, tem que estar conectado, povo e cidade. Então ele vai nos revelar. Mas também se nós passarmos pelo martírio, ele vai nos dar graça para ser mártir, para padecer por ele. Então é isso que nós temos que ensinar. Então tudo vai convergir em Cristo. Então o que eu quero dizer é isso, irmãos. Você que está preocupado, com o coração aflito, Jesus disse lá em João capítulo 14, quando ele vai falar da casa de meu pai há muitas moradas, na casa de meu pai há muitas moradas, essas moradas, mones, no grego, somos nós. Nós somos as moradas dentro dessa casa. E essa casa do Pai é o que? A igreja. A casa do Pai, quando Jesus vai falar lá em João no capítulo 2, não fazer casa de meu pai, casa de comércio, e ele vai associar essa casa do Pai, que é o templo, com o seu corpo. Que ele vai dizer, eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou reconstruir. Aí os judeus disseram, os fariseus, mas em 46 anos foi reconstruído esse templo e tu em 3 dias vai destruir e reconstruir? Eles não entenderam a palavra profética, que se referia ao corpo de Cristo. Então, lá nesse texto de João capítulo 14, ele vai falar o seguinte, deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como vou lá dar ao mundo. Precisamos de paz de Cristo para interpretar as Escrituras, principalmente no que diz respeito ao fim do tempo, aos últimos dias. Então não corra de um lado para o outro. Você que está preocupado, querendo vender as coisas, que o teu coração esteja em Cristo. Se você for vender e Cristo está te pedindo isso, e você está tendo paz, você está fazendo isso com segurança, sem afligir a sua família, porque a sua família também, você tem que cuidar dela. Então tome cuidado para você não dissolver a sua família por decisões precipitadas. Então é isso que eu quero trazer para você nesse texto. Correr de um lado para o outro não é bom.
É importante estudar profecia? Sim, continue estudando. Nós aqui continuaremos estudando sobre escatologia, geopolítica por muito tempo. Por muito tempo. Mas eu tenho sido prudente em relação a conclusões. Tenho dito conclusões provisórias, conclusões definitivas. Depois eu vou fazer uma live para explicar por que eu falo muito isso e o que é conclusão definitiva, conclusão provisória para mim, em alguns pontos. Por exemplo, quando que Jesus Cristo vai vir? Antes da grande tribulação, pré-tribulacionismo, no meio da grande tribulação ou pós-tribulacionismo, depois da grande tribulação? Para mim é uma conclusão definitiva. Eu não tem como mudar isso, porque tem muito texto que já é concreto, que Cristo vai voltar no final da grande tribulação. Isso é muito claro, né? Aí as pessoas vão divergir, mas é antes das taças ou depois? A gente pode estar meditando sobre isso, né? Mas essa ideia de dividir a segunda vinda de Cristo em duas etapas, como o dispensacionalismo faz, uma vinda iminente, invisível, uma segunda vinda, uma outra etapa visível, eu não vejo muita base na palavra de Deus. Respeito quem crê assim, mas eu não vejo muita base. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Que Deus abençoe o seu coração. Tudo que você for estudar da palavra de Deus, que isso estimule cada vez mais o seu amor por Jesus Cristo. Se eu estudo escatologia e se eu estudo os fins dos tempos, não é para eu ser melhor do que o meu irmão, que eu tenho uma coisa que ninguém tem, eu vou dar uma notícia em primeira mão, mas eu estudo porque realmente eu quero me aproximar mais de Cristo e eu vejo os tempos acontecendo. Isso me faz falar, Senhor, não temos para onde ir. Como Pedro vai dizer, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Porque isso foi dito lá em João 6, né, quando Jesus deu uma palavra dura. Ele estava falando, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, eu não vou ressuscitar no último dia. E aí as pessoas disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Jesus chega para os apóstolos que andavam com ele, né? Jesus poderia pensar, poxa, o pessoal está indo embora, eu vou falar uma mensagem mais agradável aqui para eles, porque nos últimos dias, muitos falsos profetas vão falar mensagens que agradam o povo, assim como aconteceu no passado. Profetizam paz onde não há paz. Jeremias vai dizer isso. E Jesus fala para esses apóstolos, e vocês não vão também não? Aí Pedro vai falar, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós vamos? Então, se nesse canal as pessoas não concordarem com muita coisa que a gente fala, é muito duro, se sobrar aqui 10 pessoas, essas 10 pessoas nós vamos edificar no amor de Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida. Eu vou continuar com os estudos de Apocalipse 17, com os recados que eu vou dar aqui. E Apocalipse 17 eu vou trabalhar no próximo estudo, os 10 reis, ali são conclusões provisórias. E eu ouvi muitas perguntas sobre a Grande Babilônia, a Grande Meretriz, que alguns discordaram, colocou até um texto de Tiro. Eu vou falar sobre isso lá no Apocalipse 18. E muitos disseram assim, não, Jerusalém, Judá e Israel, né, que lá em Ezequiel, quando vai falar de Tiro, vai falar que são ali, Judá e Israel são ali as filhas, né? Ele citou isso, que Jerusalém não é mãe, é filha. Na verdade, você tem textos que vai falar em Jeremias e em Isaías que vai falar, se eu não me engano é Isaías, mas em Jeremias é certeza que vai falar que a Jerusalém é mãe. É mãe. Então, por isso, essa Jerusalém atual, né? Então, eu vou falar sobre isso no capítulo 18. No próximo, eu não vou entrar muito na Grande Babilônia, porque eu quero enfatizar mais as 7 cabeças, os 10 chifres. Amém? Então é isso. Continue orando pelo projeto, por tudo que o Senhor tem feito neste canal, né? Ore pelo pastor Felipe, que ele está trabalhando bastante. Logo, logo ele também vai fazer os vídeos aí. Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário. E também, se caso tiver alguma coisa assim mais particular, pessoal, e quiser entrar em contato no WhatsApp, eu passo meu WhatsApp, mas não no YouTube, eu passo por e-mail, quando eu vejo que é uma coisa muito séria, assim, principalmente nessas questões de pessoas que estão aflitas, de querer vender as coisas e de querer, sabe, tá brigando com família por causa disso. Tome cuidado, se quiser entrar em contato, eu dou o meu contato no privado, a gente conversa,
tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E como disse o Senhor Jesus, fique na paz que Ele deixou para nós. A minha paz eu vos dou, não como vou lá dar ao mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida, em Cristo Jesus.